Pessoal, o tema de hoje é bastante polêmico. Fazer ou não cirurgia plástica? São todos os pacientes que podem optar pelo procedimento? Quais são os riscos e benefícios? Enfim, aposto que todos vocês têm alguma opinião ou dúvida sobre o assunto e por isso vamos desmistificar os mitos e tentar abordar as dúvidas frequentes sobre o assunto. Antes de apresentar os convidados, gostaria de compartilhar alguns dados com vocês. Depois os convidados falam para mim se é verdade isso ou não, né? Você sabia que o Brasil é um dos países que mais realiza procedimentos estéticos? Além de ser um dos primeiros em número de cirurgias realizadas, o Brasil também possui um dos maiores números de cirurgiões plásticos do mundo. Assim, as técnicas dos cirurgiões brasileiros são reconhecidas no mundo todo. Entre os brasileiros, a abdominoplastia ainda representa a cirurgia mais procurada, representando 15,5% dos totais de cirurgias realizadas no país. A famosa lipo pode ser realizada em várias partes do corpo, como abdômen, braços e pernas. Porém, o procedimento ainda causa um pouco de medo em alguns pacientes. Um fato curioso sobre o Brasil é que, quando comparado a outros países, o brasileiro prefere cirurgias na região corporal. 4 das 5 cirurgias mais realizadas no Brasil são voltadas para o corpo. No Japão, por exemplo, acontece o inverso. 4 das 5 cirurgias mais realizadas são no rosto. Bom, historinhas à parte, eu tenho aqui hoje comigo 2 dos cirurgiões plásticos mais disputados e reconhecidos no mercado brasileiro. Dr. Carlos Manfrim, a doutora Heloíse Manfrim, são especialistas em cirurgias de mama e contorno corporal. Na sua clínica, eles utilizam técnicas próprias que são amplamente reconhecidas. O casal também ministra palestras e cursos ao redor do mundo. A experiência e conhecimento de Heloíse e Carlos fazem com que eles sejam os profissionais mais procurados na área de cirurgia plástica e é um prazer tê-los conosco hoje. Sejam bem-vindos, Carlos e Heloíse. Também parece que é nós, né? Não, mas é bonito, né? Você fala, mas era eu mesmo, esse cara aí, né? Era eu mesmo, né? Não, mas... O João foi pesquisar, nós temos o nosso jornalista aqui, o João foi investigar. Minha mãe, né? É uma boa fonte, né? Então, assim, vou entrevistar uma fonte confiável, a mãe dele. Não, meu filho é lindo e tal, né? Mas a sogra gosta de você, deve ser isso que tá incluído na coisa, né? Tá com a moral boa com a sogra. Eu com a minha sogra também. Tá. Gente, queria perguntar para vocês, antes da gente falar tecnicamente aqui, e daí? Como é que vocês viraram médicos? Isso era um sonho de sempre? Foi o acaso, o destino? E além disso, eu queria saber de vocês como é que vocês se conheceram. Foi na medicina, foi depois, foi na faculdade? Me fala um pouquinho disso. Você tem umas 3 horas? No meu caso, minha mãe mandou ser médico, né? Porque eu tirava nota boa na escola, eu sempre era um bom aluno. Ela foi enchendo meu saco desde que eu era moleque. Só tem que ser médico, tu estuda bastante, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Aí eu comprei a ideia e prestei medicina mesmo. Aí passei aqui na UEM, e aí conheci ela. Aí você continua a história. É, porque eu sou daqui de Maringá, né? Minha família é toda daqui. Conheci teu pai. Só outro assunto, depois a gente conversa sobre isso. Foi professor. Né? Esse dia o meu pai chegou pra mim e falou assim, mas tem muitos senhores vindo falar que foram meus pais. Eu tô meio preocupado. É bom ele ficar mesmo, me sentia tão burro na hora de matemática. E minha mãe também é médica, né? Sim, também já conheço das antigas. A medicina pra mim nunca foi sempre foi a única opção. Não sei, mas eu sempre acompanhei minha mãe em trajetória difícil, mas eu nunca, eu não pensava em outra profissão. Então, foi uma coisa muito fácil pra mim, eu nunca tive que escolher. Pra mim era medicina e era isso. E eu conheci o Carlos, ele estava aqui no 2º ano na UEM, e eu no cursinho, então eu era muito jovem. Só que eu não fiz medicina aqui, eu fiz fora. Então a gente teve um namoro meio conturbado no começo, quase 4 anos namorando à distância, e aí a gente se separou. E aí a gente ficou 8 anos separados. 8 anos. E aí a gente retornou por causa da cirurgia plástica, que por coincidência... A gente fez cirurgia plástica. Mas não aí era intenção. Não era o combinado. Não. Você se formou fora, ele também, eu não estava mais namorando. Não. Ele fez cirurgia plástica, você também. E a gente se encontrou num congresso e eu falei, ué, Conheço esse peão. como assim? Mas ele tá mais bonito agora do que na faculdade. Ele tem uma cara feia. Eu piorei bem no tempo. Vou dar uma moralzinha pra ele. Ruim pra mais pior. Não, vai esse daí mesmo, né? Que coisa bacana. E vocês começaram juntos já, logo desde o começo. Isso. Essa foi uma grande vantagem. Não, a gente começou a cirurgia plástica, a trabalhar com isso juntos. Porque a gente já retomou nosso relacionamento no 2º ano de cirurgia plástica. Ele no Rio, em Niterói, e eu em Santos.
E a gente trocava muita experiência, mas cada um na sua residência. A hora que acabou, a gente veio pra Maringá. Aí você já tava namorando, continuaram à distância. Sim, a distância. Mas aí um namoro mais... E os dois no mesmo lugar, de tanto tempo. Né? Você veja. Mas já era mais maduro, foi diferente, foi mais fácil. Foi bom. Então a gente começou junto a nossa história na cirurgia plástica. Junto até agora. Que coisa legal. E como é que é essa história de operar junto? Cara, um negócio interessante, que geralmente cirurgião ele tem um ego mais inflado. Quando você marca pro X é que o cara já não é, né? O clínico, ele geralmente é um cara mais... Tem um ego Gosta mais de conversar, de compartilhar as coisas, né? O cirurgião é um cara meio mais egocêntrico na grande real, né? Que é uma característica que a gente não compartilha com os outros cirurgiões. Então, uma coisa que ajudou muito é que quando a gente começou a operar, eu falei, cara, eu quero ser o marido da Heloísa. Ela falou, eu quero ser a esposa do Carlos. E quem vai ser o cirurgião principal? Eu falei, eu não quero. Eu falei, também não. Eu não quero. É porque a gente sempre ouviu falar assim, de vocês dois juntos, né? E foi assim desde o começo. Foi. O nosso slogan no começo da cirurgia plástica é 4 mãos. Então, assim, a gente nunca teve o negócio do cirurgião principal e o cirurgião secundário ou auxiliar. Eram os dois cirurgiões e ponto final. É claro que, como a cirurgia, ela faz parte de um... que eu acho bem militar, assim, o ensino da cirurgia e tem que ser, né? Porque se tiver muita reunião, a cirurgia não anda. Né? E também um dá o comando, né? E aí, em determinadas partes, um assume a parte do líder e o outro recua. E isso a gente fez meio que inconsciente. E pra gente, como a gente começou junto, é natural. Né? A gente tem um monte de amigos de cirurgião plástico hoje que é casal que eles não se suportam dentro do centro cirúrgico. Depois juntaram depois. Vocês começaram juntos. Mas mesmo tem pessoas que começaram junto. Mas eu acho que a questão do ego, de querer ser o capitão... Querer ser o meu paciente. O meu cirurgia. Paciente, a minha. Porque o cirurgião sempre é o melhor. Ele fala assim, não, porque a minha técnica é melhor. E fica tudo igual, né? Mas agora eu tiro assim, tem algumas coisas, eu falo que cada um tem o seu talento, né? Não deve ter alguma coisa lá que a Elo faz melhor que você e vice-versa, né? Eu acho que ela faz quase tudo melhor que eu e eu... Realmente mulher é uma coisa que elas fazem duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz uma, né, cara? Fica fácil, se ela faz tudo bem, eu fico... E eu fico ali, dou a pinça, dou o fio, né? Dá uma apertadinha aqui, dá o palpite. Tá bonito. Mas eu acho que a gente conseguiu se complementar bem em várias coisas. Legal. Isso é legal. Claro que tem área que eu tenho mais facilidade, tem área que ele tem mais facilidade, e a gente conseguiu... Eu não sei, deu tão certo que quando a gente encontra casais que não trabalham dessa forma, a gente não consegue entender. Porque... Natural pra você. A única questão mais psicológica é a falta do egocentrismo. A grande real é que eu não tenho a mínima... E eu acho que isso é legal, desses desprendimentos, né, cara? E pra vocês como casal, marido e mulher, você acha que o fato de vocês trabalharem juntos, isso melhorou o relacionamento de vocês? Ou tem hora que vocês estão lá jantando e falam assim, mas você tinha que dar uma apertadinha mais naquele peito que você fez? Na verdade, foram raras as situações que o CNPJ atrapalhou o CPF. Mas a gente tem muito claro, é uma frase que a gente tem que... É muito difícil isso, mas a gente fala, CNPJ não tem sentimento. CNPJ não tem sentimento. É tipo um lema. Não misturar. Mas não dá. Assim, foram raras as vezes que o CNPJ atrapalhou o CPF. Mas foram raros. Separar. Foi bem raro. É bem raro, assim. A gente tem 7 anos de cirurgia plástica. E se tiver 2 vezes, foram muitas. O que é bom. Eu sou muito bom, cara. Viu? Eu sempre... Graças ao ser bonzinho, você entendeu? Tô falando assim, ué. Tô na minoria. Obrigado. É muito bonzinho, cara. Não, você não conhece o Carlos do centro cirúrgico. Ele transforma a outra pessoa. Cara, É um cão, desordem. Ele é, só que igual a gente agora tá no hospital novo, né, aqui em Maringá, no CEN, e eu já cheguei pra todo mundo do hospital, todo mundo da enfermagem, eu chego sem ele estar perto, já avisei todo mundo que nunca vai ser pessoal. Eu falo tudo que o Carlos falar pra vocês, desconsiderem. A gente é dono também, então assim... Não, mas o que eu falei pra elas é o seguinte, vocês vão achar ruim, porque às vezes ele é meio grosseiro, mas é porque ele se preocupa muito com aquela paciente que tá ali. E eu tenho certeza que vocês podem até levar pro lado pessoal, vocês vão lembrar do que eu tô te falando, mas os únicos que você operaria, a hora que você começar a entender o que eu tô falando, vai ser ele. Porque ele se preocupa muito com o paciente, ele não consegue chegar e falar, poxa, não faz assim. Ele fala... É porque ali o cirurgião é o cara que tá pilotando. É muita responsabilidade. A partir do momento que você fechou o olho... Exatamente. Entregou o corpinho. Não tem mais ou menos.
Assim, não tem esse fio dessa marca. Uhum. Então vamos cancelar a cirurgia. Eu Vou colocar uma coisa que eu acho que é 0,5% pior. Não vou. Você fechou o olho, cara. A gente tem um padrão de qualidade. Se eu não estiver naquele padrão, Mas é mais, porque assim, Bem. se você tivesse acordado, você até vai, não, doutor, você foi igual. Cara, é quase igual, não pode fazer. Mas, cara, você tá dormindo. Você tá dormindo. Então eu não aceito. É óbvio que, por causa desse jeito maravilhoso, eu já fui convidado de quase Convidado. O CN veio. Não tem como ninguém te dar as contas de lá, né? Olha, tem porque lá nós continuamos sendo. Então, assim, é óbvio. E uma coisa muito interessante é que a gente abriu o hospital. Acho que começou a construir o hospital, daí a gente abriu porta pelos cirurgiões plásticos e entrar, então virou um monte de cirurgião plástico junto, que é sensacional. E eu ali de manhã, eu sou cliente. E óbvio, quando a gente abriu só pra gente estabelecer os processos. Porque se eu já abro e você vai lá operar, por exemplo... Eu tenho uma mania que você não gosta, um processo que eu não... E o processo não tá completo, você fala, nossa, não é tudo isso que eu imaginava. Primeiro né? você fez tudo certo. Então a gente tá, semana que vem na outra, só a gente vai operar ali a gente dos cirurgiões do complexo pra formalizar os processos. E eu tô, assim... Em cima. Sem dó, nem piedade. Eu cheguei e falei assim, gente, ó, eu vou ser o mesmo cliente que são os outros hospitais, né? Porque agora, eu sou dono, criei, pra mim é um Nossa, vai sonho, ser pior. eu vou aliviar. A responsabilidade é maior. Acho que eu vou ter razão. Não, mas tá aí, começa assim, uma coisa interessante, quando eu fui operar minha mãe, a gente já operou depois várias vezes, mas assim, a primeira vez que eu fui operar minha mãe, o que eu fiz diferente? Nada. Foi normal. Cheguei lá, porque não tinha mais o que fazer. Isso pra gente vai estar um motivo de orgulho, porque a gente olhou e falou assim, realmente a gente tem feito tudo que a gente acredita que é o melhor, né? A ponto de quando eu vou operar a minha mãe, né? Não teve como eu pegar um produto melhor, não teve como eu caprichar um pouco mais, não teve. Então assim, Essa busca que a gente tem que ter, né? Aquela... Mas a perfeição é impossível, mas o melhor que a gente puder E não pode parar, né? Não. Você não pode entrar numa zona de conforto. Mas eu acho que isso diferencia os profissionais que vão além, né? mas não, é sofrido. Eu gostaria de ser clicar assim, não tô bom assim. Não, a gente sofre. Aí eu Sofre muito. Eu falo brincando. Tá bom. Eu falo brincando aqui que eu não tenho toque. Você tem toque, né? Eu tenho cote, eu boto corda alfabética. É pior. O Carlos, me fala essa situação. Tem um depoimento teu aqui, não é novidade, né? Vou te perguntar de novo, porque é uma história bem interessante. Que história que é essa de médico de peitinho, cara? É o que eu chorei, né, no curso, né? Todo mundo perguntou se eu chorei de verdade. Cara, eu chorei. Por que eu vou contar a história? Então tem um post no meu Instagram que eu tô chorando, falando que eu tinha vergonha de ser cirurgião plástico. É de verdade. E aí, por que é de verdade? Eu também não sei. Eu falei, por que eu tô chorando, né? Eu tava começando a dar eu tenho uma aula sobre propósitos da cirurgia plástica, que foi uma dor. Exatamente isso. É uma dor que eu tinha de ser cirurgião plástico. Tá na residência de cirurgia plástica, tinha vergonha. Por quê? Porque eu fiz cirurgia do trauma e fiz pós-UTI. Então eu era rotina de 2 UTIs na região de Sorocaba. Eu era cirurgião do trauma. Era só bagaceiro. Então eu manjava bem de emergência clínica e cirúrgica. Então cardiovertia, treinava tórax, fazia crico. Então eu era completaço nessa parte emergencial. É o cara que salvava a vida. Né? Porque a gente entra na medicina pra salvar a vida. Ponto. E aí, quando eu resolvi fazer plástica, eu não estava tão seguro disso, mas era a prova mais difícil que tinha para cirurgia. Então, assim, cara, se eu estudar para plástica, eu posso passar em vascular, uro também competitivo também. Aí eu estudei, passei num monte, né? De cara não, né? Porque depois eu fiz trauma nesse ano. Aí passei e falei, vou começar. E eu tinha uma vergonha. Eu olhava, por exemplo, o neurocirurgião e eu me sentia um bosta, cara. Tira um microadenoma, né? Você entendeu? O cara cirurgião cardíaco, cirurgião torácico, Cara persistente, coisa da colorada. exato. O cara salva vidas, né? Como eu salvava. Aí eu falei, pô, virar médico de peitinho. E aí eu comecei a falar o que hoje significa cirurgia plástica pra mim. Por que tem um significado consciente isso pra mim hoje? Porque era uma dor. Então, pra eu continuar, eu tive que sanar essa dor. E hoje tenho um baita orgulho de fazer peitinhos. Por que é isso, né? Cara, às vezes, né, o que a gente ouve falar na nossa classe, fala assim, pô, os cirurgiões plásticos são ricos, sei que lá, eles ganham muito dinheiro. Como assim? O paciente não quer pagar pra tirar um câncer, mas paga rios de dinheiro pra colocar uma prótese ou pra fazer uma lipo. Isso aí é um julgamento, né? Se você separar o julgar do observar, você observa realmente que hoje a população, que é o cara mais rico do mundo hoje, é o cara que é dono das marcas de grife, que é aquele Bernard, não sei das quantas.
passou o Elon Musk, inclusive, e ele é dono de um monte de grupos que detêm as marcas, Louis Vuitton, um monte de marca, Hermès, um monte de coisa, eu acho. Então, assim, observando essas paradas, falei, cara, o ideal seria se a gente fosse uns espíritos todos evoluídos, se a gente tivesse moral evoluída, que ninguém ligasse pra estética, tá? Que não é o caso. Se eu concordo ou não, não cheguei no ponto de julgar. Mas foi uma reflexão que você teve que fazer. Mas foi um estudo observacional, né? Que eu falei, tô observando. Eu falei, beleza. Ou seja, a população, ela dá muito valor pra estética, né? E aí começam a ter história. Eu falei, beleza. Tá? Então aí já justifica pra mim porque uma pessoa, às vezes... porque se você for parar pra julgar nesse sentido de sobrevivência, quem deveria ser a pessoa mais rica do mundo deveria ser o dono de hospital de um câncer. Simples. Mas não é. Então, beleza. E aí eu comecei a falar, cara, sobreviver. Por quê? Aí eu comecei a julgar e tentar entender. Não julgar, mas só tentar entender. Sobreviver é óbvio. É o básico. É o básico. Agora, viver é onde todo mundo busca. E aí a nossa parte, como cirurgião plástico, atua como endócrino de emagrecimento, essas coisas de alta performance, nós passamos dessa parte de sobrevivência para vivência. E aí eu contando essas histórias, tem a história da minha irmã, que era extremamente tímida, não saía de casa, o apelido dela era Ed Vedder, a gente zoava ela porque ela tinha um cabelo escroto igual da Ed Vedder. E aí ela colocou uma prótese, começou a se arrumar. Daí a gente terminou a residência, a gente fez uma lipo, fez o nariz dela, né? Porque até a gente fazia nariz. E hoje ela é blogueira da Adidas. E aí essa rolo toda é pra contar que eu tava contando essas histórias e na plateia do nosso curso, era o nosso curso. Tinha 2 pacientes que mudaram a vida por conta da cirurgia. As 2 começaram a mexer com coisas ligadas à cirurgia plástica depois que nós fizemos cirurgias nelas, assim, então super bem. Super bem. Elas não fariam isso de forma Nunca. Ela tinha, cara, fazia 2 anos que ela não encontrava o marido, que ela morria de vergonha do corpo, que ela veio de uma cirurgia plástica mal sucedida, infelizmente. Pode acontecer com tudo. E que poderia ter sido um trauma para ela, né? A cirurgia plástica poderia ter sido um trauma para ela, a gente conseguiu resgatar isso através de muita conversa. Começou a vender saída de banho, biquíni e ser a modelo. Você vê que coisa. E aí ela começou a fazer um monte de coisa ligada a essa área, inclusive roupas para cirurgia plástica, um negócio descolamante para ninguém tem. Você vê que coisa. Bom, você salvou a vida dela. E dela, do marido, da família. Tudo. O marido chegou a marcar uma consulta comigo pra falar assim, cara, por favor, eu ordeno esposa, faz 2 anos que eu não vejo ela. Pois é. E aí tinha outras 2 que começaram a chorar. Aí eu olhei as 2, não aguentei, eu comecei a chorar também. Aí foi por causa disso que eu chorei, era de verdade, então foi por isso. É bacana, né, esse conflito todo, né, porque a gente vem realmente de uma época que a medicina era, né, você corria atrás do médico quando já estava para morrer, né, a gente vem de uma época agora para medicina preventiva, a gente impede que as doenças apareçam. Eu acho isso lindo. Aqui na endocrinologia, né, a gente trata de diabetes, tireoide, câncer, tireoide, mas o que mais tem no consultório? Obesidade. Que também é uma doença. Não que não tenha o mesmo número de diabéticos ou de pessoas com problema de tireoide ou os problemas hormonais. Mas a maior procura dentro do consultório do endocrinologista hoje é a obesidade. Mas e é uma coisa interessante, não tô julgando, só tô observando. Você vai numa academia e pergunta, quem tá aqui pra baixar a pressão? Quem tá aqui porque tem diabetes? Pode até ter, mas ele não tá ali por isso, irmão. Ele tá ali pra ficar bonito. Claro, como conseguir, ele vai ficar bonito e aí vai baixar o diabetes. Vai ver no pacote. Mas esse não é o problema Diabetes é um inicial. brinde, entendeu? Igual o do Mac, né? Ô Elu, eu quero que você me fale o seguinte, e assim, ó, vamos emendar nesse assunto que a gente está conversando, né? Nós vamos falando exatamente disso, como a cirurgia plástica como maneira de você devolver a autoestima para as pessoas, né? Para a mulher, você acha que isso é diferente do que é para o homem? O que eu vejo aqui? Eu vejo muito homem gordinho que não tá nem aí com a bagaça, entendeu? E a mulher não. O que você acha como cirurgião plástico sobre isso? Não, é diferente, tá? O homem, claro, existem homens, sim, homens, mas a mulher, ela se cobra muito mais. Ela se cobra muito mais do que o próprio marido, esposo, são elas. E esse resgate da autoestima, ele é tão valioso. A gente tem, assim, se a gente sentar para conversar, a gente tem vários casos para contar. Que você fala, gente, eu salvei a vida dessa mulher. Ontem mesmo a gente recebeu uma paciente que operou com a gente 5 anos atrás. E lá a gente tem uma política na nossa clínica que uma vez que você se torna paciente, você sempre tem acesso a gente, a nossa clínica, sem ter que pagar consulta de novo. Independente se quer vir conversar, você vem. E ela veio conversar. Quase 5 anos. E ela veio e ela começou a chorar, porque elas choram, porque elas falam,
Ela falou, E ela era uma mulher bonita, mas ela teve os filhos dela, o corpo dela já não era mais o mesmo corpo que ela tinha, ela sabia que das alterações da gestação ela precisava fazer uma cirurgia, e a gente fez a cirurgia, e ela falou que depois daquilo, ela começou a usar as roupas com mais segurança, o marido dela começou a tratá-la melhor, o marido dela começou a enxergar ela melhor. Na verdade, assim, a percepção que ela teve é que o marido começou a valorizar e até mesmo a gostar mais dela. Mas ela também ficou mais autoconfiante. Mas não é, porque ela se sentiu. Não. Exatamente. Meu pai, mas minha mãe, acho que meu pai é extremamente mais apaixonado por ela hoje depois que ela operou. Porque dela começou a se sentir mais segura, começou a querer sair mais. Ela falou, o relacionamento dela ela falou que tava muito frio, de repente voltou a ser o que era antes. Ela começou a fazer atividade física, ela falou, eu sou viciada em atividade física, porque hoje eu me olho no espelho, me amo, e eu sinto que é isso que eu preciso. Mudou a vida dela. E a tal da corrente do bem, né? Fala que tem a corrente do mal, né? Já tô gordo mesmo, quero que se dane, quero mais é comer, né? E tem a corrente do bem, né? Coisa boa, poxa, outra coisa boa. Tem um livro do ciclo da positividade, do ciclo atitude mental positiva. Uma coisa boa puxa outra. Isso. Sempre. E tem a atitude mental negativa. E como hoje, pra gente, na cirurgia plástica, a gente tem um conceito de cirurgia plástica funcional, que usa tudo que vocês da endocrinologia, da nutrologia usam para longevidade, para o bem-estar, para desinflamação, pensando no longo prazo e no evitar o adoecimento. A gente usa isso na cirurgia plástica. Então, hoje, ele até fala, pelo amor de Deus, ele não aguenta mais eu falar sobre isso, porque a cirurgia plástica funcional, ela traz tudo isso para o paciente e a gente não quer perder as pacientes, não é só um corte e costura, a gente faz a cirurgia. Hoje a gente pede oficina de pré-operatório. Nossa, tem que estar bem, tem que equilibrar. Vai levar o cara pro centro pra mesa, né? Nós aprendemos, foi no terceiro lá, no técnico cirúrgico. Né? Então, o que a gente aprende é hemograma, entendeu? A coisa evoluiu. Tá ligado? Coagulograma, né, creatina. Aí você fala, tá, você vai cicatrizar, você não vai sangrar. Tá, mas realmente você vai cicatrizar direito? Tem coisas experimentadas, né? B12, vitamina D. Exato, total. Mas aí insulina. Ainda assim, é um terreno muito novo para o cirurgião plástico. Mas você imagina o cirurgião analisando uma insulina? Não, eu falo pra você que esse é um ponto que o endócrino... Vou vender meu peixe também, né, Carlos? O endocrinologista e o cirurgião plástico andam muito juntos, né? Que a gente faz todo o preparo... O que eu vejo, na verdade, é assim, a endocrinologia e um agregado da endocrinologia é o cirurgião plástico. E aí eu sempre falo para os pacientes que é igual uma pedra no rim. Pedra no rim é clínico. Só que se ela entope, você precisa de duro para tirar, mas vai formar outra. Entendeu? Então, se você não muda o seu hábito... Você vai ter pedra no rim sempre. Vai ter sempre. E você vai precisar do cirurgião tirando. O cirurgião plástico com lipoaspirador é a mesma coisa. Se você não muda o teu hábito. Se você não mudar, eu vou ficar sempre tirando. A gente vai para outro lugar, vai ficar pior. E pior que vai para visceral, e aí eu falo muito de doença. Eu falo, você vai se tornar uma pessoa doente. Que você não se tornaria antes. É a pessoa, entre aspas, magra, né? Mas ela tem estetose hepática, tem resistência à insulina. Olha, a gente pega isso direto. E quando a gente limpa, tá aí um negócio que eu vou queimar o nosso filme mesmo e vou... Pode queimar, se tu mata. Tua casa, eu vou erguer o filme e vou baixar não. Tá? É assim, quando você faz uma lipoaspiração, uma cirurgia de retirada de alguma coisa, o que você faz? Você limpa a gordura, mas você também diminui a circulação naquela região, tá? Então, se eu tiro a quantidade de sangue que chega naquela parte e você come um bombom de 200 calorias, antigamente essas calorias iam para todos os lugares. Agora só vai para visceral, que é a pior gordura que tem. Por comprometimento físico e biológico, funcional. Então, assim, físico, por quê? Porque ela fica espremendo tua aorta, ela fica espremendo teu corpo. Não, colocando gordura no seu fígado, dando resistência insulínica. Exatamente. Sério, sobe, o glúteo sobe, às vezes você detona tudo. Então, se a paciente, eu falo, uma paciente que faz uma cirurgia de contorno corporal, ela vende a alma pra gente. Eu falo, você tem que vender, porque senão, além de não ficar bonita, você não vai ter saúde, né? Então, tem muita gente com obesidade, você pega um panículo espesso, que, cara, tá ótimo. Você faz os exames, cara, você tem baixa, insulina ok, mulher glicada tranquilo. Aí tem paciente magro que tá todo estrupiado. E, olha, eu sou um exemplo. É o pó colorado. Oloéfilo. Leolina viola, né? Eu sou um exemplo do magro estressado. Aqui, o nosso paciente é um pouco diferente, porque quem que é o nosso paciente que vai pra cirurgia plástica? É o cara que chega tudo arrebentado. Nós arrumamos, né, pra dar uma resistência, hipotireoidismo, fizemos uma reposição, equilibramos ele metabolicamente. E agora, com o prêmio, ele vai fazer cirurgia plástica.
É um paciente que É o ideal. cirurgia plástica, ele vai voltar e vai continuar sendo paciente de É o ideal. Então, pode cirurgia plástica é um momento na vida dele, é um momento cirúrgico da vida dele. É a pedrinha do rim que não sai. É o jeito que a gente enxerga. É a endocrinologia e tá, um anexo é a cirurgia plástica. Entendeu? E esse é o jeito ideal de conduzir os pacientes de cirurgia plástica. Mas é óbvio, Isso aí é 20% e olha lá. eu acho que é uma coisa pra gente ir trabalhando. Eu acho que esse termo que vocês colocaram, né, de fazer essa cirurgia plástica mais integrativa, de trabalhar esse Porque- paciente ao longo de tempo. E porque assim, a cirurgia plástica é um grande chamariz. Assim, venha cá, de graça. Mas, não, total. Você quer ganhar seu corpo? Para coisa de graça, você tem que correr 10 km. Exato. Então, assim, É porque, na verdade, até pouco tempo atrás, não se falava muito nisso. O cirurgião, ele era o cirurgião que ponto acabou. Ele fazia cirurgia e acabou. Não tinha bioimpedância que ele avaliava antes. Hoje a paciente... Teve uma vez que uma paciente chegou no consultório, acho que o cara estava meio da pá virada. E ela falou assim, eu vim aqui porque eu quero fazer uma lipo, porque eu não quero ir pra academia, eu não quero fazer dieta. Aí ele falou assim, você não quer? Tem certeza? Você pode Vou te procurar liberar. um cirurgião plástico, Pode operacional. não, É uma vaca foi cheia. assim. Vai, Não foi assim, cara. Foi assim. Assim, mas pra mim é igual um tabagista. Mas eu não sou tabagista, por exemplo. Qual a diferença de você ser um tabagista? O tabagista, ele machuca o pulmão, você tá machucando seu fígado, seu pâncreas, você tá machucando, cara, tudo. Eu sou cirurgião plástico, eu sou milagreiro, né? Tirar com a mão tudo que você veio colocando. E ela falou assim, se for então pra sofrer, pra ficar indo pra academia e comer no mato, eu falei, cara, se você achar que isso é sofrimento, pra que nós vamos fazer isso? Pode continuar comendo. E aí eu falei, aí foi que eu dei exemplo, falei, se você chegar aqui e falar assim, cara, eu amo fumar, eu vou falar assim, cara, eu prefiro que você morra antes feliz, fumando, do que você viva triste por resto da vida, porque outra coisa que eu falo sempre, se eu te der 5 anos de felicidade ou 50 anos de tristeza, cara, eu prefiro 5 anos de felicidade e morrer daqui 50, então, beleza. Eu falei, tá, se a paixão da sua vida é comer e ficar no sofá, pra que eu vou mexer com isso? Eu vou só piorar. Aí eu falei, é igual um tabagista, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem tudo a ver. Ficar no sofá e comer bobagem é tão ruim quanto fumar um maço de cigarro por dia, né? Aí eu acho que deu certo. Deu. Ô Carlos, me fala uma coisa, e você acha que homens e cirurgia plástica têm mudado um pouco o perfil? Muito. E outra coisa que também assim, vou dar um exemplo meu. Faz uns 6 anos que eu lipei um amigo meu, cirurgião plástico. Que eu já fazia lipo HD, ninguém fazia esse negócio, ele queria fazer. Como é que eu liguei pra ele? Eu falei, ei, menininha, como é que... Isso era amigo, não, né? Que o cara que você pode chamar de Cirurgião plástico. homem é diferente, né? Menininho, pô, cara, gente boa pra caramba, né? Com mulher não tem essas A coisas. mulher fala, nossa, ela é... Onde que você tá? E sai falando... Ai, linda, né? Cirurgião plástico, lipando o cirurgião plástico, eu mandava, e aí, mocinha, como é que tá a cinturinha aí? E a gordurinha no bumbum? Tá usando colanzinho, né? Suando pra cacete. Cara, isso 6 anos, tá? Já tinha lipo HD. O que acontece com a lipo, ultimamente, é a gente tem o orgulho de ser provavelmente a maior casuística do mundo deste técnica de lipo de definição natural. O HD já é um negócio meio... Já é passado. Já mudou. O que acontece? A gente lipa a pessoa, tira a gordura, a gente vira uma academia no centro cirúrgico. Tira a gordura, pega a gordura com ultrassom, acha os grupos musculares e começa a enxergar. Paciente seu já, paciente que nós temos juntos, chegar aqui com a barriga tanque. Então, Eu falei, e a gente fica igual a mãe. Não é Não é feio. O que se aperta é músculo. Você faz ultrassom, é músculo. Então, assim, diferente da lipo HD, que também acho muito, porque fiz muito. Não, mas teve a época dela, tem coisa melhor. Hoje, cara, você vai lá, esvazia o paciente, o subcutâneo, e aumenta a massa muscular. Hipertrofia muscular baseada em gordura, né? Desde quando começou a aparecer, então hoje você consegue aumentar o trapézio, o deltoide, no bíceps, no tríceps, panturrilha, coxa, né? E aí, abdômen. E os homens, então assim, é uma cirurgia masculinizadora. Você vai realçar os contornos masculinos. Você pega um homem, tipo, longilíneo, que não consegue a hipertrofia, você consegue deixar o cara forte. Você pega um cara ginecoide, você consegue deixar um cara em V, porque você aumenta a grande dorsal. Nenê, esquece, vamos marcar ali. Só falar com outra regra aqui e tal, depois nós vamos... Não, e eu falo que assim, eu não faria uma lipo há 7 anos atrás. Eu tô doido pra mandar uma lipo. Entendeu? Pra que a elomilipe. Aí, eu tive algum revés com ele também, já é o dia de acertar. Ele não consegue, tá tão seguro. Tá tão seguro. Que eu peguei minha sogra e ela tá aí bombando, sabe? Então, Sua sogra é boazinha, ela gosta de você. não dá, cara. Tem umas 4 igual, todo lugar que eu tenho ela tá, cara. Eu tenho umas 4 irmãs gêmeas. As 4 irmãs gêmeas. Então hoje você faria. Faria. Não é que eu faria, não.
Eu quero fazer. É que a gente tá viajando um monte pra essas congressos altos. Outra coisa que não dá TV, ele quer Mas- cabelo, ele quer... Agora tudo tem na clínica. Tudo que eu quero fazer, eu botei na clínica. Não dá. Vamos conversar um pouco mais depois desse negócio aqui, né? Ô, câmeras e limites, cara, que a gente vê, né? Quem que não assiste aqueles programas de cirurgia plástica, né? Botched, né? O cara botou peito demais, depois tem que tirar. Mas teve um cirurgião plástico que, num determinado momento, pulou o muro, né? Pulou a cerca, né? Foi um pouco além daquilo. E eu imagino que de pacientes vocês devem ter tudo quanto é tipo de pedidos mais absurdos possíveis. E as pessoas têm transtornos, muitas vezes transtornos de imagem corporal, e acabam pedindo pra gente coisa que... E daí? Muita coisa, muita pessoa com transtorno que vai lá, limites, vocês têm que chegar pro paciente e falar, ó, esse tanto aqui de silicone não coloca você, ou essa cirurgia pra você não ser. E isso acontece muito. Até que hoje tá, Hoje não. hoje tá bem... Elas estão mais conscientes. Nosso bicho é mãe, 2 filhos, né? De uma classe social já uma Melhor. condição cultural. Quem tem uma condição de entendimento. Então, assim, há 5 anos atrás a gente usava plástico 400. Hoje, cara, quando passa de 300 já é enorme. Vai mudando, né? E o gosto mudou, né? Porque você pega 6 anos atrás, quem eram as bonitonas do Brasil? Paniquete. Hoje a Grazi Massafera, blogueira A rede social, ela tem mais influencia peito que ela. demais. Tá? E as pessoas acabam chegando lá e falando assim, eu quero ficar igual essa pessoa aqui. A gente, na verdade, a gente até pede isso. A gente pergunta, mostra pra mim o que você acha bonito. Porque a gente aprendeu que isso não era legal, né? O cirurgião falava assim, a paciente que chega com foto do que ela quer, você tem que pegar e demitir essa paciente. A gente aprendeu isso. A gente gosta, porque assim, é muito difícil a paciente falar o que ela quer exatamente. Ela fala, eu quero um peito grande, mas o que é grande? Né? Aí ela mostra e fala, não, tá, pra mim isso aqui é médio, mas não entendi o que você quer. Então, O julgamento é diferente. é porque é muito difícil você entender, ela falar e você entender. Mas hoje elas estão bem, pelo menos o nicho que a gente tá, assim, hoje são mais orientadas. Então, existem coisas que a gente consegue fazer hoje, Que não conseguia. mas muito. Hoje a discussão em relação à mama, por exemplo, você quer que teu colo comece no limite da pré-axilar, acima ou abaixo? Dá pra escolher detalhes. Eu quero 2 centímetros abaixo. Ok. Então a gente escolhe a base da próstata, é um negócio bem mais matemático. Isso aí foi nos últimos 5 anos que mudou. Né? Porque hoje a gente consegue deixar a mama no lugar onde a gente gostaria. A gente conseguiu vencer a anatomia adversa do paciente, na imensa maioria das vezes. Agora, contorno corporal também tem muita coisa. O que era o nosso limite era a questão da cintura. Mas eu queria ter uma cinturinha. Daí você olhava pra paciente, pô, vai ser um Minecraft, assim, quadrada, uma Bob Esponja, com o tórax largo, costela larga. Aí hoje também já consegue fazer o modelamento ósseo. Foi ótimo. É que eu tava zoando a paciente ontem. Sabe que eu tava zoando, né? Porque a paciente mandou assim, era uma paciente que... Minecraft. E eu falei assim, cara, não dá pra fazer cintura assim, remodelamento costal em você, tal. E a gente deixa o remodelamento costal pra último estágio. E aí, hoje a gente consegue, com a gordura e as melhorias da técnica de lipo, afinar bem a cintura e aumentar um pouco o quadril. Então a relação que você vê cintura-quadril parece que a paciente afinou um monte. Daí ela... Uma visão de ótica ali. Na verdade, é tudo relativo, né? E aí ela mandou ontem à noite, inclusive no nosso grupo de WhatsApp, que a gente faz com cada paciente, a gente tem um grupo de WhatsApp. E aí ela falou assim, o Dr. Carlos falou que não ia conseguir a cinturinha, né? Eu falei, eu prometi não cumprir. Realmente, você ficou com uma cintura. Então hoje a gente consegue já vencer muitas barreiras, né? Mas a limitação que existe, ela tem que ser dita desde o começo, né? Sim. Jogo limpo, né? É comunicação. Tudo é comunicação. O problema é quando a gente se forma, às vezes a gente tem muito medo, né? A gente... De falar, de complicação, de repente... Isso pra gente, né? Não ensina. Vocês estão ensinando isso agora para outras pessoas? Agora a gente tá... Parece uma coisa básica, né? Mas foi libertador, assim, quando eu consegui falar toda a verdade pro paciente. De uma maneira muito clara. Falei assim, cara, teu corpo é feio pra cacete, vai ficar menos feio. E a paciente entender como um negócio normal. Não foi ofensivo? Não, eu falei assim, É que ele hoje, na verdade, é o perfil dele, o arquétipo do Carlos não permite. Tanto é que no curso, quando ele começa a fazer isso, eu falo... Não fica bravo. Não fica. Mas eu fui tentar fazer isso, não deu certo. Não. Cara de bom moço, você entendeu? Então ele fala as coisas, não, mas o doutor é bonzinho. Ele falou pra mim. Mas assim, por exemplo, necrose. Cara, se o João fala necrose, é muito raro. E você fala assim, cara, agora vamos falar da parte ruim da consulta. O que pode acontecer se isso? Necrose. E o que é necrose? Necrose é isso. Mas a gente trata e fica assim. Ok pra você? Ok. Jogo limpo. Daí a paciente fala, pô, passei em 5 cirurgiões e ninguém me falou. Esse cara falou. Legal. Entendeu? E a gente tá... Corajoso. Hoje a gente tá ensinando isso. Jogar limpo, né?
né? Jogar limpo. E ganha mais credibilidade. Né? Porque aí pelo menos a gente consegue, né, e prever alguma complicação. Aquilo que você falou pra mim, né? Complicação é uma coisa que o paciente pode ter, é inerente, né? Você tá mexendo. Pode ter uma complicação. Exatamente, né? Cada paciente tem uma biologia, cada paciente tem um metabolismo, por mais que você faça um pré-operatório muito bem feito, para justamente não ter esse tipo de surpresa, pode acontecer. Ainda existem inúmeros dados que a gente não sabe. Pois é, a gente consegue controlar algumas coisas. Exato. Não tudo. Há 5 anos atrás, se você for testosterona, você vai ter. Hoje a gente fala, pô, esse paciente ganhou sustento alta, com resistência insulínica, com perfil inflamatório, qual que é a chance de testosterona? Caca. Ponto. Vai dar. E existem mais coisas que a gente vai descobrir nos próximos anos. Sardinha pro lado, deu cirurgião. O cirurgião lá tá ficando clínico agora, né? O cara tá começando a ver coisas que a cirurgia não via, entendeu? Eu aprendi a gostar de olhar exame. Pois é, e todo Chega já olha o cuidado, né, faz com que você... Né? Pergunta polêmica para vocês dois, que é uma coisa que está sempre em voga agora. Agora virou moda a doença do silicone. Né? Tirar os peitos. Isso, como que a cirurgia plástica vê isso? Ponto de vista científico, mas assim, vocês percebem que isso existe mesmo? Não é moda, é que uma ou outra fala, põe na internet, o pessoal já fala, por que tá acontecendo? Tá tanta gente tirando, amplifica muito. É uma realidade, existe, a gente tem alguns casos de pacientes, a grande verdade é que você tirar a prótese de uma paciente que tem a síndrome, a doença do silicone, não garante que ela vai melhorar os sintomas. E nós temos pacientes que a gente retirou a prótese, fez o explante e não melhorou, aí ela fala assim, bom, tá bom, pelo menos eu vi que não era dali. E nós temos pacientes que melhoraram. Tem bastante artigo científico nisso, e na grande real, assim, eu falo para os pacientes, então a gente vai colocar a prótese, doença de silicone é quando a sua cabeça ou o seu corpo implica com a prótese. E quando um ser humano, não é só mulher não, mulher e homem, quando o ser humano implica com o negócio, vai dar errado. você tem que fazer o que quer. Então assim, a mulher implicou, ou é a cabeça dela que tá implicando, que tudo tá acontecendo de ruim na vida dela é por causa do silicone, ou é o corpo dela que tá implicando, e tudo que acontece de ruim é por causa daquele silicone. Não tem outro jeito, você tem que tirar. Você pode fazer todas as provas inflamatórias, você pode fazer todo tipo de exame, e tudo normal, você vai ter que tirar. Aí nesse caso, a paciente tem uma chance de mais ou menos 80% dela passar por um período de honeymoon, um período de lua de mel. Ela tira e fala, ai, graças a Deus, tô sem isso até lá. Tô me sentindo bem, elas melhoram. Há 6, 7 meses ela percebe que a vida ficou ruim de novo e não era silicone. Mas beleza, é o teste terapêutico que você tem que fazer. Algumas voltam pra colocar, outras ficam tranquilas e seguem a vida, né? Porque as técnicas de gesplante também melhoraram muito e dá um resultado muito bonito. Esteticamente, você consegue. Esteticamente, a gente não consegue deixar com o colo marcado, igual prótese e tal, mas a gente consegue deixar uma mama bem bonita, natural. Com as técnicas de enxertia. A paciente do explante é uma paciente... Muito legal. É muito legal porque elas não cobram muito da gente um resultado estético, porque elas querem... Não é estético. Elas não querem saber de colo, elas não estão preocupadas com isso. Elas querem se ver livre do implante. Então a gente faz o nosso melhor. Fica muito bonito hoje. Antigamente não ficava tão legal. Hoje fica muito bonito. Não tem. Mas assim, já tem paciente com insuficiência adrenal, que a gente, na verdade, nem tirou a prótese, a gente colocou uma prótese mais saudável, melhorou a insuficiência adrenal. A gente teve paciente com... Recentemente. Não, que teve uma doença que melhorou pra caramba também. Paciente com provas inflamatórias positivas, tipo fã, essas coisas tal, a gente tirou, zerou. E mais o resto, teve honeymoon, voltou, outras coisas. Tem muita cabeça. Eu tenho muito paciente que fez explante, muita paciente. Não, mas o explante aumentou em 43%. E a gente vê isso. Meus pacientes melhoram a própria atividade inflamatória, aquela questão da autoimunidade e tudo mais. Né? Outras não, né? Ela começa a cabeça mesmo. Não quero tirar e tira. Vai ter que tirar. Né? Eu acho que isso é interessante. Bom, pergunta final aqui, que o pessoal já tá falando assim, já estamos, daqui a pouco eu vou dar 2 horas de podcast. A gente fala pra... Se deixar o carro. Não, mas nós temos um papo bom aqui, né? Eu acho assim, como é que vocês veem o futuro da cirurgia plástica? Acho que, por exemplo, eu tenho 23 anos de formado, né? Na minha época, a cirurgia plástica já existia, obviamente, essa questão da cirurgia plástica com estético, mas a gente falava muito de cirurgia plástica reparadora e tudo mais, né? Hoje, que nem você mesmo falou para mim agora há pouco, mas vocês conseguem escolher em que altura que comece o colo e tudo mais. Vocês são cirurgiões. Como é que vocês veem o futuro da cirurgia plástica? O que vocês acham que daqui 10 anos, 20 anos vamos estar fazendo? Eu acho que o futuro da cirurgia em geral é virar clínica. Mas já é uma realidade. Mas assim, eu acho que o futuro de qualquer cirurgia é ser menos invasivo. O que é o menos invasivo da medicina até hoje é o clínico. Né? Porque ele não agride ninguém, ele só ajuda, né? E o cirurgião ele precisa, para arrumar ali, ele precisa dar uma agredida, né? Então, o futuro, né, cada vez mais rápido, e é uma coisa interessante porque a gente veio de um ensinamento ali, a cirurgia plástica,
Ela ficou parada no tempo, uns 30, 40 anos. Que ela sempre uma coisa. Mas tá. A gente participou da transição. A gente participou, graças a Deus participou, e também foi um dos motivos, né? É. De investimento pesado em tecnologias. E o mercado, ele acontece quando existe um investimento. Então, assim, você faz um produto, se ninguém compra, você não faz mais. Mas agora você faz um produto, o mercado adere, vocês compram. Então, a gente começou e a gente incentiva todos os cirurgiões, quando a gente vai dar aula, tudo a realmente comprarem produtos que são feitos para plástico. Dar dinheiro mesmo para as empresas, para eles desenvolverem mais produtos para cirurgia. Então assim, hoje, cara, é vídeo para levantar a sobrancelha, vídeo para você fechar de aço, para você não ter excesso de pele. Prótese de mama, há 7 anos atrás, você lembra como que era a recuperação? Eram 30 dias, braço fechado, não saía de casa. Hoje a paciente dirige, vai pra academia. Tinha muita gente que não fazia porque não tem condições de parar de dirigir 30 dias. Paciente tiranossauro. Parecia um tiranossauro. Hoje não. Hoje ela sai, vai jantar fora de casa, e um dia ela sai do hospital 3 horas depois, vai então... hoje usa funil, tinha interno, teve uma evolução muito grande, um investimento muito grande de tecnologia. Então hoje a gente consegue limpar 10% do peso de uma pessoa que era 5 antes, sem matar ela. Sem que ela precise tomar sangue. Sério. Então, você vai lá e faz o hemograma depois, baixou 3 pontos, 2 pontos. Aí você pede o sódio de potássio, tá ok. Né? A paciente já tá deambulando 3 horas depois de uma lipo de 10% do corpo. Então, assim, muita coisa, muito valor agregado veio pra cirurgia plástica e a gente foi derrubando os maiores oponentes, que é a sensação de... a percepção de perigo, até que o hospital veio para isso. Para diminuir a percepção de perigo do paciente. Porque quando você fala hospital, a tia reza, a avó reza. A mãe fala, minha filha, você já é linda, você não precisa fazer cirurgia plástica. Mas você fala assim, não, eu vou fazer uma limpinha na clínica. Isso vai ser usado contra mim depois, tá? Eu tô só dando risada aqui, porque ali atrás do backstage, vocês não estão vendo, né? Mas tem a dona Linda ali, já, filha, né? Isso, né? Mas escuta, melhorou. Qual que é o risco do paciente lá? Vamos lá que nós estamos falando disso, qual que é o risco do paciente fazer uma cirurgia grande, uma abdominoplastia, um cara... Que é o que a gente faz todo dia. Que é o que você... eu imagino, da mesma forma que eu pego meu carro, sair de casa, estaciono na garagem, que vocês fazem uma lipo lá, tranquilamente. Né? E aí eu fico lendo bastante para falar pro paciente. Então, assim, o risco de uma cirurgia plástica de contorno corporal, se você colocar no Google, no dado mundial, vai ser 1 para 200 mil. 1 para 200 mil. Isso aí eu tô incluindo Dr. Bumbum, ortopedista. Os caras que não são cirurgiões plásticos, que são cirurgia estética, tá, beleza. E a chance de você morrer no acidente de carro aqui em Maringá é quase 1 para 500 mil. Deve ser bem mais que isso. Era 1 para 200 quando eu mudei e melhorou. Eu fui lá no site agora da prefeitura, tudo deu uma melhorada, tá? Mas é 1 para 500, a média, né? E aí, até um pouco mais, até 1 para 600 talvez. E aí quando você pega, beleza, mas qual a chance de você morrer num Volvo XC60 no trânsito? Bem menor. E aí, qual a chance de você também ter um acidente operado por uma equipe de cirurgião plástico? São os 3, né? Isso dentro do hospital capacitado, com os exames pré-operatórios totalmente, acompanhamento endócrino, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento já começa pelo menos um mês antes e segue. Qual a chance? É quase 1 para 10 milhões. 10 milhões. Isso aí é muito pouco no mundo que tem esse tipo de acompanhamento. Por isso que mostra. É uma equipe altamente especializada. É igual você morrer dentro de um Boeing ou morrer dentro daquele avião que não faz manutenção. Era aquela hora que... né? Não é zero. Quadrado ou no XC60. Exato. Né? Só no golzinho quadrado. Mas são carros, mas são coisas totalmente diferentes. Você manda dirigir num gol quadrado. Turbinado, né? Dr. Bumbum. Cara, na cirurgia plástica, eu falo que hoje em dia, o que a gente vê na endócrina, acredito que na área de vocês também deva ser assim, é o que a gente chama de picaretagem, né? Muito profissional que não é formado para aquilo, né? Mas atuando como aquilo, né? Então a gente vê muita caca de cirurgia plástica, mas a grande maioria das vezes feitas por não cirurgiões plásticos, pessoas que não tinham capacitação, não eram titulares, não eram formados para isso. A mesma coisa o cara sair para um acidente automobilístico num cara não habilitado, sem carteira. Esse existe muito só. Muito. Mas é que para a cirurgia, a lipoaspiração é uma cirurgia muito fácil de execução, entendeu? É diferente de uma mama, de uma abdominoplastia, de uma cirurgia que você tira a pele. A lipo é fácil de execução, então cai muito em mãos erradas. E é uma lipo que pode dar problema, tanto é que eu falo, na minha residência eu pude colocar a mão numa cânula quase no último ano. Até lá é para olhar, é para ver, porque é uma cirurgia fácil de fazer, por isso... É fácil de fazer, difícil de ficar bom.
Aquela sinceridade, né? Que lhe é peculiar. Aquela sinceridade que lhe é peculiar, né? Fácil fazer, difícil ficar bom. Lá é pra ficar bonito. Né? Aí, dirigir, você dirige. Vai bonitinho, estaciona direito, não risca a roda, hora de estacionar. Né? É diferente, né? Faz a baliza. Faz a baliza aí, ó. Consegue. Não entra sem ajuda de um profissional. Né? Consegue. Não, ele precisa de carro que faz baliza. Sozinho? Ele aperta o botão, ele nunca esqueci como é que faz, só aperta o botão. Agora ele trocou o carro dele não tem essa função, ele não consegue fazer baliza, mas... Tem esse negócio, eu não consigo fazer funcionar, cara. Até ele funcionar, eu já estacionei, entendeu? Nossa, negócio. Eu já passo o carro aqui e já começo a mexer no celular. Aí cada um tem uma habilidade, né? O cara opera um monte de gente, mas não estaciona o carro, cara, né? Pô, Isso, eu quero no celular. quero que ele estacione pra mim e eu já dou uma checada no WhatsApp. Ainda bem que cada um tem uma habilidade, bicho. Eu fazendo cirurgia, você estacionando, são duas coisas que não dá muito certo, então, né? Mas olha, a gente vê, mas a grande maioria das cacas, né? Acho que tem muita gente ouvindo a gente e vendo a gente hoje que tem tem um medo de fazer cirurgia plástica, né? Eu acho que a gente falar sobre isso é libertador, né? Tem muitas pessoas que às vezes teriam uma indicação, né? Nós falamos agora há pouco, né? Da cirurgia para homem, para mulher, mas aquilo que você falou para mim, o meu perfil é a mulher com 2 filhos e tudo mais, né? E eu acho que é uma situação, a Aline tá lá falando assim, sou eu, mas depois vamos conversar, né? Mas assim, é uma situação que a mulher transformou o corpo dela, né? Mais de uma vez em nome da maternidade. A gente que acompanha esse tipo de paciente, a gente sabe. Muitas vezes o paciente chega pra gente aqui com sobrepeso, olha assim, engordei 20 quilos, emagreci 10, eu tenho 10, ainda ou mais, muitas vezes para emagrecer. E o meu troféu aí, a cereja do bolo, é a cirurgia plástica, né? E a pessoa sonha com isso, ela faz economias, né? É uma conquista. É uma conquista, né? E muda, que nem a gente estava falando no começo, né? Muda a vida da pessoa, né? Muda. Só é que, infelizmente, vocês não vão saber como isso muda a vida de uma mulher. Porque a gestação... Fica ruim de puto, né? Não, coisa vai melhorando. Vai acostumando. E a gente fala, né? Autoestima. E aquela situação que estava falando do casal, né? Do teu pai tratar sua mãe da mesma forma, mas ela achar que mudou depois da cirurgia e tudo mais, né? É mútuo, né? Eu acho que a cirurgia, ela melhora a autoestima, né? A autoconfiança, e com isso o relacionamento melhora. É a corrente virtuosa, né? A corrente fica colorida. Sim, mas ó, quantas vezes a gente operou mama da paciente e ela volta mais bonita, ela volta com o cabelo arrumado. Você fala, gente, que eu não sabia que era tão bonita assim. E a pessoa, às vezes, se fecha. É só pela postura, e isso abre oportunidades pra ela, que ela só vai saber depois assim. Tem caso aqui da paciente emagrecer, por exemplo, e ser promovida no trabalho, sair de emprego. A pessoa que não conseguiu um relacionamento, conseguir, né? Isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. E aí, cara, voltando pro começo, né? Não é o Dr. Peitinho, né? Então, é por isso, cara. Hoje, tô escovando lá do neuro. Escovando do neurocirurgião, beleza? Beleza. Também salvo vidas. Também salvo vidas. Gente, olha, muito bom ter conversado com vocês. Eu acho que nós não seguimos nada daquele cronograma original que a gente... Eu já sabia que isso ia acontecer. Finge o costume, né? Que é coisa organizada e tal, né? Finge o costume, mas assim, né? Então vamos conversando por aqui. Acho que dá pano pra manga pra mais de uma vez, tá? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que foi um papo muito agradável pra quem tá ouvindo a gente, né? E que seja a primeira de muitas outras aí, né? Se Deus quiser. Considerações finais? Quer falar alguma coisa? Deixar um recado? Eu acho que é pra uma questão técnica, assim, que eu acho muito interessante, né? A gente volta a afirmar, e foi muito legal a gente ter, nesse momento da nossa vida, ser convidado por você pra vir aqui, porque você é um profissional que a gente sempre admirou, porque sempre chegaram pacientes muito redondas suas pra gente, né? Fala assim, redondo é verdade. Deixa eu mudar o jargão. Chegaram muito pacientes, as pacientes todas muito bem, já em questão metabólica, com a gente. E aí tanto é que você fala assim, não, eu falo assim, você tá acompanhando com algum clínico, tá? Eu vou assistir, eu falo, cara, relaxa, então fala com ele quando ele autorizar, a gente já opera, não precisa nem ficar olhando. Então, nesse nosso momento de maturidade na cirurgia plástica, a gente percebe que cada vez mais o que a gente faz ele é muito pontual. Eu já falei várias vezes durante aqui, a cirurgia plástica ela é um pequeno complemento de toda a clínica, né? Toda a endócrina, tudo que o paciente tem que fazer de adequação de hábito de vida para fazer aquilo. Eu falo muito para os pacientes, se você mora na fazenda, você não compra uma Ferrari. Ah, eu quero ter uma Ferrari, então beleza, então você vai ter que morar num lugar onde dá para andar, né? E é a mesma coisa que eu falo, para ter esse corpo que você quer, você vai ter que aprender a manter ele, chegar lá. Então, e a cirurgia ela é muito fugaz quando ela não tem esse preparo e esse acompanhamento. Ela dura menos de 1 ano.
E a conta que eu faço é 30 gramas de gordura por dia, você não vê. Em um ano você engordou 10 quilos e não viu. E você perdeu em 6 meses aí tudo aquilo que eu fiz. E sempre tem uma boa e uma notícia. O paciente chega com 6 meses, doutor, vou desinchar ainda. Foi ter uma boa e uma má. A boa é que você já tá desinchado. E a má? A má é que se você quiser, você precisa limpar de novo. Será, né? Mas eu acho isso legal. Eu acho bico, viu? É o arquétipo. É o arquétipo, é o arquétipo. Eu sou mais séria, eu não posso. Se ela falar isso, dá pida. Na verdade, no curso ele fala sobre isso, eu falo pra todo mundo, não façam, porque não vai dar certo. Ele dá tem a certo maneira, com ele tem o jeito de falar. Mas acho que isso é bacana, é jogar limpo. Sim. É honestidade, né? Colocar as cartas na mesa, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha bons resultados e consiga manter o nosso paciente feliz por mais tempo também. Né? Sim. É isso que a gente quer. A gente quer operar uma vez só. Essa é a filosofia que a gente adotou. E é isso, então, isso que ele falou de quando vem, porque as pacientes que vêm pra gente, elas vêm já, elas são pré-avaliadas pela nossa gerente de relacionamentos. Então eu recebo todo um histórico dela antes. Toda vez que eu leio, aí tá lá, ela já é acompanhada pelo doutor Senhorinho. Aí vem eu falo, essa deve estar. Se ela vir, eu pode marcar a data. Qualquer coisa vocês me dão, puxa a orelha aqui. Tá? Verdade. Agora elas vão ter que andar rédea curta. Coisa boa. Gente, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por vocês todos. Né? Foi um prazer imenso conversar com vocês aqui. Que venham outras conversas dessas. Obrigada pelo convite, tá? Obrigado a vocês. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Nós estamos aqui sempre, quinzenalmente, com um novo episódio. E os seus comentários do nosso vídeo são sempre muito bem-vindos. Os comentários de vocês, as sugestões sempre muito bem-vindas. Muito obrigado pela audiência.